Eu tenho aqui duas correntes, tá? Com fio médio e com fio mais grosso. O que eu quero que você perceba é, o fio médio vai trazer um aspecto mais suave, né? Um fio mais grosso vai trazer um trabalho mais bruto para você. Então isso, só você testando, pegando o fio e utilizando para você ver até onde que você pode chegar com esses pontos, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos treinar o ponto baixíssimo, que a gente utiliza muito para acabamento, tá bom? Então eu venho aqui, eu tenho a corrente, eu tenho a parte superior da corrente e a parte inferior. Nós vamos introduzir aqui no centro da corrente. No centro, então, eu tenho um gomo aqui para baixo, uma alcinha para baixo e uma alcinha para cima, tá? Uma alcinha para baixo, uma alcinha para cima. Então, vamos conhecendo. Cada vez que eu faço assim, eu encontro os pontos de base, tá? Nós chamamos esses pontos que você vai introduzir a agulha de ponto de base. Então, primeiro nós vamos introduzir a agulha e buscar esse fio. Busquei esse fio, eu vou passar por dentro desse ezinho aqui, dessa forma. Por toda ela, coloquei a agulha, puxei o fio e passei por dentro desse E. O nome desse ponto é ponto baixíssimo. Nós vamos usar muito esse ponto nos acabamentos, tá bom? Então, olha, puxei, entrei com a agulha, peguei esse fio e passei por dentro desse E. Assim até chegar ao final. Tá ok? Ó, ponto baixíssimo. Nós utilizamos para acabamento. Agora, nós vamos fazer o ponto baixo, que é exatamente esse aqui. Com uma diferença. Nós temos o ponto baixo da maneira como nós fizemos aqui, que é no meio da correntinha, aqui no meio da correntinha. E nós temos o ponto baixo na alcinha de trás da correntinha. Então, nota que nós temos aqui a corrente, eu tenho a parte da frente da corrente e eu tenho o gominho de trás da correntinha, que são essas alcinhas aqui, ó. Atrás da correntinha. Tem uma listra desses gominhos, ó. Aqui, tá vendo? Uma listra desses gominhos. Então, nós vamos notar agora a diferença. Se eu pego somente na frente da correntinha, o meu trabalho vai ficar assim, com uma listrinha aqui. Se eu pego no gominho de trás da correntinha, eu vou fazer uma corrente aqui embaixo, diferente desse, tá? Esse fica somente com uma e esse fica com duas. É muita informação, mas você assistindo esse vídeo várias vezes, você vai entender. O importante é praticar. Não adianta você ver o vídeo e não praticar. Então, pega a sua agulha, seu fio de malha e vamos embora. Passou pelo ponto baixíssimo, entendeu que vamos introduzir a agulha aqui, ó. Entendeu que o processo é introduzir a agulha, buscar o fio que vem do rolo, que é exatamente esse que está vindo do rolo, passou por dentro, formando ponto baixíssimo. Agora nós vamos complicar um pouquinho, então eu preciso que até aqui você já tenha treinado. Treinou essa parte, vamos fazer este tipo aqui, pegando no meio da corrente, tá bom? Então, deixa eu separar aqui e vamos lá. Tem uma diferença quando eu pego somente aqui no primeiro e faço um ponto. E tem uma diferença quando eu já sei que eu tô saindo daqui, dou uma distância e pego nesse próximo ponto. Então, nós vamos ver a diferença agora, tá? Ó, dessa forma, eu tenho o meu primeiro ponto aqui, já de frente pra cá, pra esse trabalho. Tá? Pulando, no caso eu vou entrar aqui, ó. Daqui o meu ponto está saindo, eu vou pular mais um e vou vir no próximo. No caso, contando daqui pra cá, eu tenho 1, 2, 3. Vou entrar no terceiro.
Ó. Já fico com um pontinho aqui pra frente. Exatamente igual a esse aqui, ó. Um pontinho. Depois você vai aprender como que não fica com esse pontinho. Fica com um pontinho pra cá, tá? Então, um determinado tipo de base é importante você fazer essa jogada aqui, que depois nós vamos finalizar essa base exatamente nesse ponto. Então, é conhecimento. Você precisa conhecer aquilo que você está fazendo, tá? Então, primeiro nós estamos fazendo assim, com um ponto virado para frente. Então, eu fui no terceiro ponto de base voltando, tá? E agora a mesma coisa, ó, introduzi a minha agulha, peguei o fio, subi. Fiquei com 2 fios na agulha. O importante aqui é dar distância, não puxar somente a lycra do fio. Dá a distância mesmo do fio, para que ele fique na mesma altura que esse. É um jeitinho dos seus pontos ficarem de tamanho similar, tá bom? Então, veio, ó, vou repetir. Pegou esse fio, deu altura, tá ok? Ó. Deu altura, deu mais uma laçada. Agora você não vai passar direto aqui mais não. Você tem 2 fios na agulha, você vai dar mais uma laçada, aí sim você vai passar tudo. Ó, assim, tá? Colocou a sua agulha, puxou, ó, e aí sim você vem, ó, deu altura, aqui, ó, deu altura, não tanto também, né? Deu altura e passa aqui, tudo. Daí estamos formando a nossa primeira carreira de pontos baixos. Treino, lembra que quanto mais você treina, mais os seus pontos vão sair perfeitinhos, tá? Você tem a opção de fazer até o final, aqui, ó, ou você pode terminar aqui e apertar esse ponto. Ó, aperta esse ponto e finaliza aqui. Depois nós vamos treinar a subida, mas por enquanto eu preciso que você entenda esse processo, tá? Então, pegando na alcinha da frente, você vai ficar com essa listrinha aqui. Agora nós vamos fazer a trancinha, pegando na alcinha de trás, para ficar com essa trancinha aqui, tá bom? Qual eu prefiro? Essa, de pegar na alcinha de trás. Para quem está iniciando, pode ser mais difícil. Então, agora nós não vamos seguir aquela regra lá de ir no terceiro. Por quê? Porque eu quero que ele fique com a trancinha para o lado, ó. Então, eu vou no segundo, tá ok, ó? Para que você veja a diferença. Você vai treinar, vai testar, vai fazer caminho aí na sua memória. A nossa memória é como se fosse uma trilha, tá? Conforme você vai passando, ela vai firmando ali aquele caminho. Se você não treinar, não vai passar na trilha, o mato vai crescer e acabou a memória, tá ok? Então, olha, a trancinha ficou para o lado e aqui a trancinha ficou para baixo, tá bom? Agora nós vamos repetir o pontinho para você entender. É a mesma coisa, é o mesmo ponto. A diferença é que, ao invés de você pegar na corrente, no meio da corrente, tá? No centro da corrente, que é entre a alcinha de cima e a alcinha de baixo, você vai pegar no gominho de trás, vai atravessar esse gomo aqui, ó, tá vendo? Ele tá correndo aqui, ó, você vai atravessar ele. Essa é a diferença, tá? Ó, atravessou, por isso que não pode fazer o ponto muito apertado. Pegou esse pontinho aqui, ó, subiu, 2 fios na agulha, deu altura, ó, e passou tudo. Ó, não tem dificuldade, ajuda com o dedinho e você vai se acostumar. É claro que você vai achar mais fácil fazer como esse, mas essa é a melhor base pra gente já começar com ela retinha aqui. Eu prefiro, tá? Mas é gosto, você vai adquirindo aí o seu método, tá bom? Então eu vou até o final e vai surgindo aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Você precisa treinar, viu, crocheteira? Ó, aquele eu apertei aqui, tá? Vou fazer da mesma forma, pra não ter muita informação também.
Apertei bem e aqui está a minha primeira carreirinha de pontos baixos. Então, nós temos aqui a primeira carreirinha de pontos baixos, um pontinho virado para o lado, o primeiro ponto, que nós pegamos no segundo pontinho de base, e aqui pegando no terceiro pontinho de base, que já fica com o meu pontinho virado para frente. Essa é a diferença, tá? Aqui você tem um ponto baixíssimo, aqui você tem, pegando na alcinha de trás, que você percebeu que fica correntinha, e uma corrente aqui, um pontinho aqui, um pontinho baixo, e aqui o pontinho baixo fica pra frente, tá? Pegando no meio da correntinha. Aqui já tem muito conteúdo para você treinar. Absorve isso, treina bastante, que nós vamos passar para os próximos pontos. Não vai mudar muita coisa, tá? Em questão de subida, em questão de alcinha de trás, o que vai mudar basicamente é o ponto. Preciso que você treine bastante isso e volte para cá. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like, tá bom? Para que todos entendam que esse conteúdo é importante. Um beijo no seu coração, preciosa. É muito bom você estar aqui comigo.